C6 Bank quase faliu e pouca gente ficou sabendo disso. Sim, o C6 Bank passou por problemas financeiros, onde ele poderia ter até mesmo falido. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Mas primeiro, se você é novo, peço para você deixar o seu like, também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo que eu trago aqui no canal para vocês. Lembrando que aqui a gente fala sobre investimento, milhas aéreas, viagens e também cartões de crédito, banco e áreas afins. Pessoal, muitos daqui sabem que o C6 Bank é um banco que eu já utilizei muito, porém recentemente eu estou priorizando mais utilizar bancos físicos. Os bancos digitais estão meio balançando aí com essa variação das taxas de juros, o que eu não acho tão interessante. Por mais que a gente tenha ali FGC, que eu vou explicar mais no decorrer do vídeo e tudo mais, eu prefiro não precisar utilizar o FGC, beleza? E vamos lá, pessoal. C6 Bank quase faliu, isso é verdade? Bom, é e não é. Por quê? Porque para um banco falir é difícil, viu? Porque os bichos conseguem arrecadar dinheiro de qualquer lado para sair do buraco. Mas isso quase aconteceu se não fosse a JP Morgan. JP Morgan é hoje uma das maiores acionistas aí que o C6 Bank tem e é a empresa que vem injetando mais e mais capital no C6 Bank, acreditando muito nele. E aqui eu vou contextualizar para vocês um pouco do que aconteceu para vocês. Primeiro vamos começar pelo índice de Basileia. O índice de Basileia ele é um percentual que gere ali o risco de um banco. Então o índice de Basileia de um banco eles têm que estar ali superior a 10,5% ou 11%, para não correr o risco de chegar ao Banco Central e tesourar aquele banco. E sim, se o índice de Basileia ficar abaixo dos mínimos exigidos, o Banco Central ali encerra as operações daquele banco, porque daí diz que ele não alega que ele não tem ali a saúde financeira mínima exigida para continuar em operação. Então basicamente o índice de Basileia é isso, é um índice que mede os riscos do banco. E por que que o C6 Bank então quase chegou a quebrar? Em meados de agosto de 2023, nesse ano, aconteceu rumores de que a JP Morgan, a maior acionista que o C6 Bank tem hoje, não iria mais aportar dinheiro no banco. E eles, como eu disse, são um dos maiores acionistas. Eles que várias vezes que o C6 Bank enfrentou crise, eles que fizeram ali o aporte do valor necessário para continuar com as operações redondinhas. E o que acontece? Em agosto desse ano, o C6 Bank precisou novamente de aportes, porque estava com prejuízos muito grandes e rumores indicavam que a JP Morgan não iria mais aportar dinheiro no banco. Isso fez com que todo mundo ficasse desesperado, porque se a JP Morgan não fizesse esse aporte de dinheiro, o que teria que acontecer? O C6 Bank, ali entre os acionistas menores, né, iriam ter que capitalizar o valor necessário. Vejam só, até aqui no próprio diário do jornal aqui diz: JP Morgan capitaliza o C6 em momento crítico para o banco. Isso aconteceu aqui em meados de agosto, dia 29 de agosto. Vejam só, os prejuízos e o índice de Basileia do C6 Bank chegaram ali no segundo trimestre de 2022. A Basileia estava em 21,3%, ou seja, muito saudável. Mas caiu para 17,3% no terceiro trimestre, 14,4% no quarto trimestre e 11,9% no primeiro trimestre desse ano. Lembrando que, como eu falei para vocês, ali o mínimo exigido é de 10,5% a 11%. O que acontece? Se chegasse a 11%, já iria acontecer o quê? Um certo alarde ali pelo Banco Central. E se a gente for parar para pensar que as quedas estavam sendo muito abruptas, provavelmente no segundo trimestre desse ano o índice de Basileia ia estar abaixo do mínimo exigido, dado a queda que vinha acontecendo. E aqui mesmo eles dizem, ó, o mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5%, um patamar que provavelmente o C6 deve ter atingido ou chegado perto no final do segundo trimestre, obrigando o aporte de capital da JP Morgan. No final do primeiro trimestre, a Basileia do C6 era a mais baixa dentre os grandes bancos digitais, segundo os dados do Banco Central. A Basileia do Inter e do Nubank, por exemplo, estavam em cerca de 23%. Então, ou seja, dentre o Inter, que é um banco que eu gosto pra caramba, e o Nubank, que é outro banco que eu gosto bastante, se comparado com o C6 Bank estava muito pior financeiramente. E segundo analistas, quais que foram os principais problemas do C6 Bank? Foi um banco que cresceu muito rápido, abrindo ali várias frentes, ou seja, conta em dólar, liberando créditos, investimento e tudo mais, foi se expandindo muito rápido e foi crescendo muito rápido. E o que acontece? A inadimplência do C6 Bank ficou muito alta. E com essa inadimplência, o que o banco teve que fazer?
aportar dinheiro para segurar o prejuízo. Porque, por exemplo, se eu devo 50 mil para o C6 Bank e eu não tenho como pagar, independente, o C6 Bank teve que voltar para o seu caixa esses 50 mil de alguma forma. Então, assim, isso vira prejuízo para o banco. Esse é um dos fatores que colaboram para o C6 Bank estar mês a mês com vários prejuízos declarados. Só para vocês terem uma ideia, vejam só, o C6 Bank em 2019 teve 186 milhões de prejuízo, em 2020 636,4 milhões de prejuízo, em 2021 761,1 milhões de prejuízo e 2022 parcial 862,6 milhões de prejuízo. Ou seja, C6 Bank é um banco que ele vem amargando aí vários prejuízos, mas é, como dizem os analistas, devido a essa expansão gigante que ele teve. Pode ser que chegue um momento que o C6 Bank ele equalize as suas operações, onde os clientes que estão na sua base já fomentam então o custo dos outros clientes e ele chega ali no meio termo para começar a atingir lucro. Essa é a estratégia que o Nubank utiliza e que, pelo jeito, dado ali o índice de Basileia e também os últimos relatórios do Nubank, vem dando certo. Tanto que se a gente for parar para olhar aqui, um pouco dos números não tão atualizados, mas vejam só, o Nubank deu prejuízo nos seus 2019, 2020 e 2021. E a partir de 2022 já começou a entregar lucro, ou seja, porque eles batiam muito nessa tecla de equalizar as operações e começar a ter lucro. Então, voltando aqui ao assunto do C6 Bank, muita gente achou que ele poderia quebrar agora pelo fato da JP Morgan dar sinais de que não iria mais investir no banco. Só que aconteceu, eles fizeram novamente mais um aporte e deixam ali bem claro que não tem mais a intenção de aportar no C6 Bank, ou seja, livraram o C6 Bank de quebrar agora em 2023. Mas será que o banco vai conseguir agora se reerguer? Porque a JP Morgan não vai mais aplicar capital no banco. E também os sócios minoritários ali tem que dar um jeito de formar capital para segurar as operações do banco, caso o banco não reaja agora após esse último aporte da JP Morgan. Se vocês repararem aqui no site do Banco Data e repararem aqui os meses que o Basileia do C6 Bank ficou abaixo do exigido, pode ter certeza que aqui houve para subir de volta aportes ali do JP Morgan. Olha só, Basileia 21%, Basileia 17,3%. Então sempre que o JP Morgan faz um investimento no banco, o Basileia sobe. E vamos torcer para o C6 Bank começar ali a dar lucros, porque senão sempre o JP Morgan tiver que ficar ali injetando capital no banco, uma hora eles vão cansar. E creio que se eles pararem de aportar, a vida útil do C6 Bank ali não vai muito longe. Então, pra gente finalizar esse vídeo, o C6 Bank vai quebrar? Bom, de momento não, passou perto, mas de momento não, está estabilizado novamente depois desse último aporte. Quando chegar ali os próximos demonstrativos, que mostrar ali os lucros, os prejuízos, aí pode ser que a Basileia já caia novamente. E a Basileia ela é medida a cada 3 meses, é de trimestre em trimestre. Então, se você tem dinheiro no C6 Bank, pode ficar tranquilo, a situação já está normalizada e se por um acaso chegar a voltar a oferecer risco futuramente, o C6 Bank ele tem ali a garantia pelo FGC, que cobre até R$250 mil que você tiver ali na instituição financeira. Então, se você tem menos de R$250, deixa eu te falar que o C6 Bank já está estabilizado e também você tem ali a cobertura pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E bom, se você gostou desse vídeo, já peço para você chegar deixando o seu like, também se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, até o próximo vídeo e tchau!